Ao vivo. Olá, meus amigos. Dia de dark aqui, né? Um dia meio dark aqui pra todos nós. Mas, né? Ossos do ofício, né? A gente tem que estar feliz comemorando com o partido sendo montado exatamente uma semana atrás. E aí, na semana seguinte, eu vim aqui, né? Pra falar de coisas não legais. Não só a instituição. A instituição, missão, a instituição MBL, sai mais forte como instituição. Mas, infelizmente, para os nossos planos, parece que tem que dar 2 passos, aí voltam para trás, aí dá 2... Isso quando não dá 3 para trás logo, que é o caso de agora, tá? O caso de agora é um caso muito ruim que eu vou narrar para vocês. E muito ruim porque ensina muito sobre como as pessoas são fracas, como as pessoas se corrompem fácil, e como as pessoas esquecem tudo aquilo que fez elas chegarem lá em troca de conforto, tá? Eu ia já começar com a nota oficial, mas eu vou fazer na verdade, vou trazer o raciocínio que nos levou à nota oficial. Nota oficial, eu não vou falar ainda o que é, não é que eu vou ficar fazendo suspense, mas eu quero fazer uma construção e eu queria pedir pro senhor operador colocar os comentários aqui rodando, tá? Pra eu poder, né, acompanhar aqui a live. Então, pois bem, meus amigos, nós estávamos sabendo há pelo menos uma semana, talvez um pouco mais, me corrija aí a equipe, uma semana, talvez um pouquinho mais de uma semana. Hã? Uma semana e meia. Que alguns fatos estranhos sobre o vereador Sandro Filho viriam à tona. Os fatos, né, davam conta majoritariamente. Eu pessoalmente estava muito envolvido na montagem do partido, nos últimos dias do partido. Então eu falei, não vou me envolver. Nós temos equipe, nós temos hoje um compliance interno do MBL. Falei, vamos botar o compliance para tocar isso. Eu não vou me envolver. Eu sempre me envolvo e me envolvo muito emocionalmente em todas as saídas, eventuais traições, descobertas. Todo mundo sabe que eu me envolvo muito. Dessa vez eu falei, eu não vou me envolver. Eu vou me manter distante da história e o time vai cuidar dessa história. E, portanto, eu queria primeiro parabenizar nosso time. Nosso time fez um belo trabalho. Um belo trabalho, tá? Nossa. Difícil, hein? Vamos lá. A denúncia que nós recebemos, tá? Dava conta de que Sandro Filho tinha se tornado basicamente um vereador da base. Porque foi, vamos dizer, seduzido por meio da grana. E uma das coisas que foi dita é que a esposa de Sandro Filho, Mariana, vamos colocar aqui, o Sandro Filho ele tem 19 anos, ou 20 anos de idade, ele é muito novo. A esposa dele também é muito nova, recém-casados. Os dois vieram, vamos dizer, de famílias pobres de periferia, entendeu? Não deveriam estar nesse, né? Mas, né? A história dava conta de que a esposa dele recebeu um cargo numa empresa terceirizada da prefeitura de 20 mil reais. Isto em si não configuraria crime se ela está trabalhando ali. Poderia falar, pô, isso não é correto. Mas todo mundo que veio a público falar disso, ninguém apresentou provas. E como não havia provas disso, eu falei, nós não podemos ser levianos. Nós não seremos levianos. E o Sandro Filho apresentou uma resposta sobre isso, que eu vou colocar aqui. Ele foi no Instagram dele e diante dessas denúncias, ele veio a público. Então vamos colocar a primeira resposta do Sandro Filho. Esse aqui é meu pronunciamento sobre todas as notícias que estavam saindo aí, que agora saiu no Bocão News, dizendo que minha esposa tem um cargo de 20 mil reais e a conversa mudou. Antes, estavam dizendo que ela tinha um cargo de 20 mil reais numa terceirizada da Câmara. Agora a conversa é que ela tem um cargo de 20 mil reais numa terceirizada da Prefeitura. E a gente sabe que isso é mentira. Eu não sei por que estão fazendo isso, eu não sei de onde tiraram essa informação. Eu não sei por que isso está acontecendo, baseado em quê, motivado pelo quê, mas o fato é que é mentira. A gente tem aqui a carteira de trabalho da minha esposa, que a gente abriu no celular dela, no gov.br. Se você quiser, você sabe que você consegue acessar a sua carteira de trabalho digital. Aqui você consegue ver que minha esposa não tem nenhum vínculo trabalhista. Você vem aqui, ó, contratos de trabalho digitais. Não há contrato de trabalho digitais nas bases de dados integradas à sua carteira de trabalho digital. Aí você vem aqui embaixo, ó, outros vínculos de trabalho. Você clica aqui em outros vínculos de trabalho, vou mostrar pra vocês para não restar dúvida. Outros vínculos de trabalho aqui, em outros vínculos de trabalho é quando você trabalhou em alguma empresa e você foi demitido ou você saiu. Todos os seus vínculos antigos, eles ficam registrados aqui nessa parte. E aí também não tem nenhum. Não há outro vínculo de trabalho. Não há outro vínculo de trabalho nas bases de dados integradas. E essa aqui é a carteira de trabalho da minha esposa. E aí você vê aqui o nome dela, o início do CPF dela, para vocês verem. Isso aqui é uma das provas que a gente tem, que minha esposa não tem nenhum tipo de cargo, seja público, seja empresa privada, de terceirizada ligada à Câmara ou à Prefeitura. E eu espero que a Prefeitura também se posicione mostrando que é mentira. Minha esposa não tem nenhum cargo e a Câmara também precisa se posicionar mostrando que é mentira. Minha esposa não tem e nunca teve nenhum cargo. Você quer falar, amor?
Primeiramente, gente, meu nome é Mariana, não Marina, como saiu no B-News. Eu acho que se a gente quer noticiar algo, mesmo com provas e algo que parece ser inverídico, a gente tem que... Parece inverídico não, que é mentira. Pra eles, né? Porque eles não conseguem saber se é verdade ou não. A gente precisa fazer nosso trabalho pelo menos da forma correta. Acho que eu já provei aqui pra vocês que eu não sou empregada nem no público, nem no privado. Eu sou estudante, inclusive neste horário eu era pra eu estar na faculdade. Mas imagina se eu estivesse na faculdade, que os meus colegas de faculdade abriram o B-News e vendo que Mariana ganha 20 mil por mês. Pois é. Né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já estou tomando as medidas cabíveis na justiça contra aqueles que me difamaram. E eu acredito, eu quero acreditar que a partir daqui, que foi uma prova, que os portais de notícias, eles parem de divulgar inverdades de difamação, porque a gente também vai se ver na justiça, tá bom? Pronto, só isso. Eu quero saber quem é que vai pagar pelo dano moral que a gente tá sofrendo, tanto eu... também é linkar que eu não sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa que tem uma minha vida totalmente privada, meu Instagram é privado, tudo é privado. Não deveria estar. Meu Instagram tem 200 seguidores, tá? Porque eu tinha até mais, mas eu desfiz tudo. A única coisa que liga minha esposa à vida pública sou eu, mas minha esposa não tem nada, nunca teve nenhum tipo de cargo, nunca nem tocou no assunto política antes de me conhecer. Então, outra coisa que eu quero saber é quem é que vai pagar pelo dano moral que a gente tá sofrendo. Todo mundo que tá botando a cara na tela pra dizer isso, pra espalhar essa notícia, já tá sendo processado. Minha esposa já processou o cara que começou com essas notícias. E o recado que eu tenho pra vocês é que qualquer um que botar a cara na tela também pra falar de novo sobre isso vai ser processado e vai ter que provar na justiça. E eu não precisava nem estar fazendo esse vídeo aqui, mas já que eu acordei com a minha foto escancarada em um portal de notícia com mais de 1 milhão de seguidores, eu acho que eu já tive a minha privacidade violentada, né? Ah, nossa. Eu tô aqui recebendo mensagem de eleitor, mensagem de seguidor, mensagem de parente da minha família. O meu celular não para de tocar o tempo todo, reportagem, notícia mandando, pedindo pra eu me pronunciar. Minha esposa não foi pra faculdade, porque imagina, você vai pra faculdade lá, fica com a cara mais limpa do mundo, enquanto todo mundo ao seu redor acha que você recebe 20 mil reais de alguma terceirizada pra você luxar. E aí sai espalhando, que o vereador recebe 50 mil, o salário dele mais 20 mil da esposa. Todas essas pessoas que estão falando isso já estão sendo processadas. Quem não foi processado ainda será processado. Eu espero que todos os sites de notícia que estão espalhando essa mentira repostem esse vídeo. E aqui tá meu pronunciamento. Esse aqui é meu pronunciamento sobre todas as notícias que estavam saindo aí, que agora saiu no Pois bem, esse foi o pronunciamento dele, respondendo a uma acusação que havia saído... Foi domingo ou segunda-feira que saiu isso, não foi? Domingo ou segunda-feira. Dando conta de que a esposa dele tinha isso. Fizeram outras acusações e tinha um Diz que me diz rodando nas redes sociais, especialmente em páginas da Bahia. Algumas páginas e perfis de pessoas que eram do MBL começaram a divulgar isso. E aqui, sendo honesto, sabendo que nós temos um compliance, que nós estávamos checando, achei errado. Não deveriam fazer isso, porque nós estávamos checando. E como não há provas de que a moça trabalhava ali, poderiam ficar como um bando de fala barato. Ok? Diminuindo a própria credibilidade. Nós não viemos a público falar disso. Nós não tínhamos prova nenhuma sobre isso. Agora, já que havia um comentário a esse respeito, e já que ele trouxeram esses elementos, e já que, de fato, o Sandro estava apresentando uma mudança no estilo de vida dele, a gente resolveu fazer a nossa checagem. A checagem interna nossa. E aqui eu preciso colocar uma coisa. Porque tem muita página, muito perfil, muita gente aí, zoom, dando opinião. Nenhum deles falou o que nós vamos falar aqui. Quem descobriu isso fomos nós. Foi o compliance interno nosso. E o que nós trataremos aqui é o que nós descobrimos via nosso compliance. Ok? Então, quem estava acusando lá a esposa do Sandro Filho de fazer isso, não sei se tinha prova, então eu não vou entrar em detalhes aqui. A questão é, tão logo a gente checou que ela estava sendo envolvida nisso, nós, né, a nossa equipe, nosso compliance, resolveu checar o nome dela e checar se ela tinha alguma coisa no nome dela. Porque às vezes ela não está empregada em algum lugar, mas às vezes ela tem uma empresa. E a esposa do Sandro Filho, que é muito nova, deve ter seus 19, 20, 21 anos de idade, ela mesmo disse que ela é estudante. Ela não é mais apenas uma estudante, ela agora é uma empresária. E ela abriu um CNPJ ali de um bar, né? Que é a Casa Beer Music Bar. Ela ficou sócia dessa empresa, né? É um bar, restaurante sediado ali em Salvador, né? E aparentemente normal, né? Poxa, casou, e a gente precisa contextualizar. O Sandro era um rapaz que vivia modestamente, ele vem de uma família muito modesta, participou das eleições de maneira modesta. O Sandro era um líder que nós sonhávamos. Conheceu essa moça, eram da igreja, os dois tinham uma relação... Eu fui no casamento deles, né? Aquela relação bonita, sabe? Acho que era o primeiro namorado de cada um. Uma relação bonita. Eu fui no casamento, achei bonito o casamento, achei legal o tipo de relação. Bonito ver a relação entre as duas pessoas jovens, assim. Beleza. Fiz questão de ir no casamento dos caras.
Porque eu falei, pô, o Sandro é um cara muito especial pra gente. Ele tá construindo uma coisa. Meu irmão elogiava muito. Ei, Renan, vocês tudo aí, você, Arthur Duval, né? Tudo 41 anos aí, não estão casados e tal. Olha o Sandro aí dando exemplo. E eu vi que o Sandro, tão logo ele casou, ele ficou diferente. Não vou entrar em detalhes, prometo não entrar em detalhes sobre vida pessoal. Eu só percebi, o tempo torna a gente mais perspicaz, né? O que acontece? Ele casou com ela, mas ela se tornou sócia de uma empresa. E quem são os sócios da empresa? Veja, ali tá o nome dela, Mariana Silva Vasques. Tá na tela? Mariana Silva Vasques, sócia administradora, e ela tem um sócio. O sócio é João Paulo Andrade Lisboa de Brito, também sócio administrador. E aí nós resolvemos checar no nosso compliance quem é João Paulo Andrade Lisboa de Brito. João Paulo Andrade Lisboa de Brito, ele já esteve lotado na Câmara Municipal de Salvador, tá? Ele já foi, por exemplo, ele teve um cargo comissionado, ele já foi do gabinete do vereador Sandro Baiense, que não é o nosso Sandro, é um outro Sandro, chama Sandro Baiense. Ele foi chefe de gabinete do Sandro Baiense. Ele também teve outro cargo lá. Ele trabalhou como chefe de gabinete, imagino eu, do vereador Vado... Oh, que legal, o Júnior tá bom na operação, né? Vado... Como é que é? Vado o que mesmo? Malassombrado. Vado Malassombrado. Então, curiosamente, então, a esposa do Sandro, ela virou sócia de um cara que trabalhou para 2 vereadores, né? Da base governista, da antiga base governista. 2 vereadores, se eu mostrar as histórias deles, vocês vão ficar um tanto quanto assustados. São 2 vereadores que são acusados de compra de voto e rachadinha. Com ambos, compra de voto, rachadinha, e com este chefe de gabinete, aqui tá, esse aqui é o Sandro Baiense, esse é o Vado Malassombrado. Queremos uma UPA, esse aí, ó, Vado Malassombrado, tá? Então a notícia, ó. Ex-vereador em Salvador, Vado Malassombrado, foi acionado pelo MP da Bahia por improbidade administrativa por suposta prática de rachadinha no seu gabinete. Tá? A ação ajuizada nesta quinta-feira pela promotoria também acusa o ex-parlamentar de nomeação de funcionários fantasma e apropriação indevida de verbas públicas destinadas à contratação de uma banda para o carnaval. Clássico. Vado Malassombrado era um clássico do político corrupto do Brasil, né? Dinheiro com show. Assim, é um clássico. Já até ouvimos falar de shows anteriormente, né? Com emendas, né? Pra não... Né? Pois bem, né? O Vado Malassombrado, veja só que coincidência. O Vado Malassombrado também gostava de abrir bares com esse mesmo sujeito que ficou sócio da esposa do Sandro. Vado Malassombrado, né? Bar que homenageia o vereador da Ribeira, está registrado em nome de assessor. Então o João Paulo Andrade Lisboa de Brito, que é sócio da esposa do Sandro, ele também era sócio do Vado Malassombrado num bar irregular instalado em Salvador. E ele também teve outros bares. O outro vereador, tá, que ele faz parte, que ele trabalhou, que era o Sandro Baiense, também era envolvido, veja lá, MPE, dureza, hein? Vamos lá. MPE apura denúncia do suposto abuso de poder econômico de Sandro Baiense durante a campanha. Adivinha que era abuso de poder econômico? Ele comprava voto. O Sandro Baiense era o comprador de voto. Resolvi, junto com o nosso time do compliance, investigar. Então, esse cara é um cara conhecido na política local. Checamos. Os próprios membros do gabinete do Sandro resolveram checar. Eles não sabiam de nada. Eles resolveram checar. O cara é conhecido na Câmara de Vereadores de Salvador como o agiota. Ah, é o agiota. Mas como assim? O Sandro é sócio do agiota? E, infelizmente, a esposa do Sandro é sócia de um cara cujo codinome é agiota, num bar. Sendo que esse agiota, que era sócio de outros vereadores e que costuma abrir bares em Salvador, vamos dizer, parece que se tornou muito amigo ali da família. Então, o que eu quero chegar aqui? Lavar dinheiro com restaurante ou com bar é uma coisa muito comum na política. Na Bahia é especialmente comum. Tem assim, a gente sabe listas de políticos com grandes restaurantes. Com bares, restaurantes. Oi? A gente viu na reportagem. O quê? Isso que você tá falando.
Ah, é? Tem na reportagem? Deixa que eu falo. Então, o que acontece? Na Bahia é comum esse negócio de bar, restaurante, pra lavagem de dinheiro. Eu fiquei muito curioso. Por que diabos, em algum momento, o Sandro e a esposa resolveram obter uma sociedade com um sujeito que é investigado nesses gabinetes e se tornou amigo deles. E assim, eu preciso botar a foto. Aqui a foto são eles juntos. O Sandro, né, esse cara aí é o ex-assessor que é o sócio do bar. Ele tá com um carro barco. Essas coisas que tem na Bahia, né? Que a gente olha, pô, né? Enfim, né? Difícil, né? Não é só na Bahia, né? Deve ter no Pará, deve ter no Brasil todo. O brasileiro todo é muito brega. Deve ter em Santa Catarina, em Balneário também. E aí, né? Então eles estão curtindo a vida doidado ali com o amigo deles, né? Porque o Sandro, e o nosso time entrou em contato com o Sandro, falou: Sandro, sua esposa tem um sócio nesse restaurante? Ele, não tem. Quando apresentaram o sócio, não, é verdade, ela tem um sócio. Tá. E quando que você conheceu esse cara? Conheci em fevereiro na igreja. Ou seja, um cara que só vive na Câmara Municipal, o Sandro conheceu na igreja. Olha que coincidência. Quando conheceu ele, na verdade, na igreja, não foi na Câmara Municipal de Salvador. E aí ele decidiu, num período de 1 mês, ele conheceu o cara na igreja, e em 1 mês ele decidiu pegar um empréstimo bancário e montar um restaurante com este cara. E aí ele montou um restaurante com esse cara. Um restaurante que ele, aparentemente, nem sei se ele visitou já a área. Alguém já visitou? Uma ou outras vezes. Ele nem sabe como é que tá o estado da obra do restaurante. Aparentemente quem toca isso é o ex-assessor que cuida do restaurante. Veja, eu não tenho como provar que o Sandro recebeu dinheiro roubado. Eu não sou ser leviano nem com ele, nem com a esposa dele, que são pessoas novas. E me parecem pessoas completamente deslumbradas com as delícias da política, da fama. Eu não vou falar, porque eu não tenho como provar, eu não sou Ministério Público. Não falarei e não serei leviano. E eu acho que ele tem todo o direito de se defender. Tem todo o direito de se defender. Por favor, se defenda. Ele disse pra nós que ele vai poder provar na justiça que ele não recebeu dinheiro nenhum. Poxa, espero. De coração, espero. Dito isso, uma pessoa que faz parte do Movimento Brasil Livre não pode ser sócio de um sujeito desse. Não pode ser sócio de um sujeito desse. Porque a mulher de César não apenas tem que ser correta, pura, ela tem que parecer também. E não é isso que aconteceu ali. Todos os sinais são horríveis. O truque, vamos botar pra não falar que é golpe ou crime do sujeito que o Sandro se associou, não foi, vamos dizer, devidamente apurado lá, porque a política da Bahia tem suas vicissitudes e tal. Mas me parece que o restaurante para esse sujeito é tal qual a loja da Copenhague em Puqueiroz. Então eu compararia isso com a seguinte situação hipotética. Vamos supor que a Amanda Vettorazzo está aqui em São Paulo, nossa vereadora aqui de São Paulo. E aí um belo dia ela conhece na igreja católica o Queiroz. Queiroz, sabe o Queiroz do Bolsonaro? Da rachadinha e tal? Aí aparece o Queiroz, a Amanda... Putz, o Queiroz é muito legal, fiquei amiga do Queiroz. Começa a dar rolê de lancha com o Queiroz. E aí em 1 mês a Amanda já está investindo numa loja da Copenhague com o Queiroz. A gente descobre e a Amanda fala: poxa, mas eu não roubei nada, eu só tô abrindo uma loja de chocolate com o Queiroz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E não necessariamente tudo é lícito. Não vou falar que o Sandro é corrupto. Não tenho nenhuma prova de corrupção de nada. Então eu quero terminar a história da seguinte maneira. Não tenho nenhuma prova de que o Sandro é corrupto. Nenhuma prova. Nenhuma prova. Absolutamente nenhuma prova. Ele tem que seguir a vida dele. Mas isso não serve para o Movimento Brasil Livre. Isso não serve para o Movimento Brasil Livre. Nós não vamos construir um movimento que vai mudar a política brasileira e que vai, por exemplo, no Nordeste, na Bahia, superar o Centrão fazendo isso. Não dá. Simplesmente é impossível. O mandato do Sandro estava destoando dos demais vereadores. O mandato do Sandro claramente era
inferior aos outros vereadores nossos, e nós já estávamos sendo cobrados na Bahia por isso. O Sandro só trata de pauta estadual, ele só xinga o Jerônimo. Mas isso é uma questão política. Tá? Isso é uma questão política. Eu não tô aqui falando que ele é ladrão. Eu não tô falando que a esposa dele rouba, eu não tô falando nada disso. Não vou fazer nenhuma acusação. Nem tô falando que ele é corrupto. Só estou falando assim, já que ele garantiu pra mim, já que ele me garantiu, que ele apenas era sócio desse sujeito porque ele decidiu abrir um restaurante, eu vou acreditar. Então, o Sandro e sua esposa decidiram abrir um restaurante com esse cara. Tudo bem, Sandro. Parece que não foi uma decisão muito acertada na tua vida pessoal, tá? Você se expôs, você tá andando com um cara que claramente... o cara que me processe, o agiota da Câmara, que me processe. Um cara com cheiro, cara, comportamento de vagabundo. Você se associa, você sendo o nosso principal rosto político aí, você se associa com um cara desses. Não é conveniente. Não serve pra gente. Dá uma dor. Eu já falei que esse garoto ia ser presidente da República, que ele é brilhante, que ele é corajoso, que ele é inteligente. Volto a colocar. Não tenho prova alguma de que ele é corrupto. E tô deixando muito claro. Um cara viu, a Amanda virou a casal, os caras não entenderam nada. Eu dei um exemplo da Amanda, pô. No Movimento Brasil Livre e no Partido Missão, isso não cabe. Eu acho que é isso. E assim, quando nós tomamos... Só pra explicar pra vocês, tá? A gente apresentou toda essa história. Tudo isso foi conversado previamente com o Sandro Filho, tá? Eu conversei com ele, eu deixei claro, tive minha última conversa com ele entre a live da tarde e essa. Eu tive minha última conversa com ele, eu não briguei com ele, eu não xinguei ele, não falei um palavrão, tá? Ele aceitou, vai sair do MBL, disse que não vai se juntar às esquerdas, não sei o que, tá. Mas ele acabou. Ele nunca vai poder apontar o dedo pros outros igual ele deveria fazer. Entendeu? Ele não... E é verdade. O que eu vou falar? Volta pra foto do carro. Não volta pra foto do carro. Não valeu a pena. Vale a pena tirar foto de curtição. O casal muito louco, curtindo a vida doidado. Sandro, o casal só tava nesse carro porque um monte de gente fez campanha pra você. Seu gabinete inteiro se matou. Um monte de gente que ganha muito pouco dinheiro aí na Bahia se matou. Pra você e pra deslumbrada da sua esposa estarem aí no carro, né? Que é uma deslumbrada, você é um deslumbrado também. Valeu a pena? Outra coisa, o time do gabinete colaborou com a investigação nossa, tá? Colaborou, foram corretos e eles vão sair do gabinete do Sandro Filho. A decisão já foi tomada por eles. O que eles querem fazer? Porque eles ainda têm um exemplo dos 9 de Curitiba, tá? Eles são de origem mais humilde ainda do que os rapazes de Curitiba, pra vocês entenderem. O time de Salvador, tem gente que morava na favela e a gente com o nosso discurso sobre crime organizado num lugar como Salvador. Então, aquelas pessoas, elas estão muito apreensivas. Elas me pediram, Renan, nós queremos... Porque quando o Bétega saiu, basicamente o Bétega saiu e largou, virou um pedaço de estrume, né? Que é o que ele é. O Bétega é lixo puro, tá? Mas eles falaram, não, nós vamos protocolar todos os projetos de lei que a gente se comprometeu. Me dê 2, 3 semanas, o que for. Pra mim, conversem com o Sandro, protocolem os projetos de lei, coloquem eles na Câmara e cumpram um papel com o eleitor. E depois, cara, eu vou ter que ajudar eles. A gente vai precisar. Vocês que têm contatos na Bahia, conhecem empresários na Bahia, conhecem pessoas que têm negócios. Eu tenho, não sei se são 7, 8, 9 pessoas muito valorosas pra ajudar. Entendeu? E
isso. É assim, veja, a gente trabalhou na eleição no passado, de gente como o Bétega e como o Sandro, pra hoje eu tenho que ficar pedindo emprego pra quase 2 dezenas de pessoas que mantiveram a moral. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Então, se vocês que estão aí se vocês têm amigos, parentes, saber que tem empresa, poxa, se puderem contratar um aqui, outro, a gente vai disponibilizar currículo, vamos ajudar a galera, porque a galera tá sendo corajosa, tá dando esse mergulho no escuro. Entenderam? E é uma desgraça. É uma desgraça, tá? Eu espero que o Sandro Filho apenas se defenda das suas acusações criminais e não venha desrespeitar essa decisão que está sendo tomada por nós, pela Nacional, tampouco pelos membros do MBL da Bahia, especialmente os que estão trabalhando com o gabinete. Espero que ele siga a vida dele e, se possível, se ele tivesse uma atitude nobre, renunciasse ao seu mandato. Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer que ele está lutando, enfrentando o sistema da Bahia, né? Porque todos fazem isso. Mas seria nobre. Seria nobre. E com base nisso, né, eu vou agora soltar a nota oficial. Eu acho que vamos deixar bem claro que o Sandro, ele não é mais membro do Movimento Brasil Livre, tá? Então a nota tá aqui, ó. Movimento Brasil Livre comunica o desligamento definitivo do vereador Sandro Filho de seus quadros. Diante de recentes acusações envolvendo o nome do parlamentar, foi instalado um procedimento interno de apuração conduzido pela equipe de compliance do movimento, com o objetivo de verificar a veracidade das informações. Durante a investigação foram colhidos depoimentos e analisados documentos fornecidos também pelo próprio vereador. A partir desse conjunto de elementos, deliberou-se pela sua expulsão. Aqui eu vou fazer um parênteses. O Sandro colaborou, tá? Nós abrimos esse procedimento interno e o Sandro colaborou, inclusive abrindo as contas dele. As que a gente teve acesso. Eu não sei se ele tem mais contas, mas com o que, enfim, só para ficar claro, tá? Ressalta-se que não foram encontradas provas conclusivas de ilicitude. Entretanto, foram identificados indícios suficientes para justificar a medida adotada. Entre os elementos apurados, destaca-se a constituição de sociedade empresarial pela esposa do vereador para a abertura de um restaurante em parceria com o senhor João Paulo Andrade Lisboa de Brito, ex-chefe de gabinete de 2 vereadores atualmente investigados por rachadinhas e compra de voto. Em ambas situações, Brito é apontado como possível operador das condutas investigadas. Além disso, a análise das movimentações financeiras do vereador indicou gastos incompatíveis com a remuneração do cargo público, o que reforçou as suspeitas iniciais. Diante dos fatos e em observância aos valores éticos e morais que norteiam o MBL, foi deliberada a expulsão definitiva do vereador Sandro Filho. Né? Ó que legal. Né? É horrível isso. O MBL na Bahia basicamente acabou, né? Sem nem bom português, acabou o MBL da Bahia. Eles brigaram, o time brigou internamente. E eu preciso ser bem sincero, a maior parte das pessoas se comportou muito mal. Muito mal, muito mal. Não tem herói nessa história, tá? As pessoas, quem ficou lá denunciando, eu falei, deixa a gente tocar a investigação. Até porque quem ficou acusando, eu vi o Bahia Feed, que era uma parte que eu gostava muito, resolveu soltar tudo. Eu falei, calma, não é nem isso não é nem isso o ponto. O ponto principal vocês nem estão sabendo. E tá aqui o ponto principal. E eu achei muito ruim a forma como as pessoas se comportaram. Não foi conduzente com um grupo sério, com um grupo que pretende governar o Brasil. Os membros do gabinete não tinham ideia disso. Eles ficaram basicamente de barata tonta. E a gente tem pessoas incríveis trabalhando com o Sandro. A Kessia. E nós vamos ter que refazer o núcleo do MBL na Bahia. Tá? É muito triste isso tudo. É muito triste, isso é muito ruim. Mas nós não podemos nos tornar aquilo que nós criticamos. E nós não podemos deixar com que a vida mansa, a vida calma do cargo transforme as pessoas que chegaram lá através da esperança depositada por outras pessoas. A votação do Sandro foi fenomenal. O Sandro foi muito votado por meninos, por conta do discurso dele de defesa da polícia, combate à criminalidade e combate à corrupção.
E aí a gente tem que começar a reavaliar muitas coisas, muitos processos nossos. Porque meninos tão novos chegando na política, é difícil serem Kings Kataguiris, cara. É difícil ser um Kim Kataguiri. É difícil não se seduzir. É difícil não querer andar de Mercedes-Benz, morar no bairro mais caro da cidade. O Sandro tem só 19 anos, ou 20 anos, nem lembro, acho que 19. Não, 20 anos. Você pode esperar. Você pode esperar. A vida pode esperar. Não precisa querer tudo de uma vez na vida. E valeu a pena, é isso que eu coloco, valeu a pena. Um cara botou, como o MBL vai encontrar pessoas suficientemente honestas para a missão, já que 80% do Brasil é corrupto? Eu não sei, assim, essa história começa a tornar as coisas irritantemente difíceis. Porque me parece que não apenas a gente tem que treinar a pessoa, fazer a pessoa ficar grande, ter rede social, trabalhar bem em grupo. O Sandro trabalhava bem em grupo, trabalhou bem as redes. É um crítico ferrenho do PT. O trabalho dele era exemplar como porta-voz nosso. Organizava eventos, congressos, participava dos MBL Days, andava junto com os militantes. Agora veja, ele era um antes de casar, é outro depois de casar. Nós tivemos acesso às contas dele. Não vou de maneira alguma entrar em detalhes, mas eu não acho isso compatível. Eu não acho. E aí ele deve ter outros rendimentos dele. Aí ele é problema dele. Mas eu não tenho. Eu não gostaria de ser um cara e fazer parte de um grupo que tutela tanto os seus parlamentares. Mas me parece que a gente vai ter que tutelar todo mundo. E eu tô sendo bem sincero. Talvez a gente tenha que ser justamente aquele grupo extremamente rígido e, assim, encabrestando todo mundo, porque as pessoas não são capazes de lidar com a liberdade, nem com os desafios, nem com o dinheiro. É isso. Como é que pode? Ele nunca deu nenhum sinal, pelo contrário, o Sandro sempre deu muito sinal de honestidade. Muito sinal de honestidade. Todos os sinais do Sandro eram positivos. O Riso vai lembrar, eu sempre elogiei. Falei, não, pode falar o que quiser do Sandro. Talvez ele é imaturo, não tá sabendo lidar com raposa. A política da Bahia é muito difícil. É uma política altamente corrompida. É uma política de camaradagem, carguismo. O dinheiro rola, dá com pau. Mas não isso. E terá que ser assim, nós teremos que ser muito próximos, nós teremos que melhorar o nosso processo de seleção e entender que definitivamente o Brasil, você joga, não é nem no hard, cara. Tá? O Brasil é aquela fase do Super Mario que um cara jogou que era impossível de passar. Acho que foi até um streamer famoso que conseguiu passar, nem sei se foi o Igor 3K que conseguiu, mas assim, o Brasil é isso, o Brasil é o xadrez 4D. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Júnior quer fazer algum comentário? Só para avisar, tudo isso aqui foi conversado com alguns outros vereadores nossos, outras lideranças. De maneira alguma eu quis ser injusto ou parecer injusto, mas é consensual. Isso aí não tem... Tá. E se no MBL não é assim, porque o Sandro não é do Partido Missão e nunca será. Na Missão, muito menos. Tá? Então, o que eu peço agora, assim, pra tu tem 8.300 pessoas, com certeza alguém aí, digite se você conhece alguém, Salvador e região, empresário, entre em contato conosco. O Riso pode... Entre no Instagram do Riso,
cara, conheço alguém, e a gente vai entrar vamos precisar, ajudem a empregar essas pessoas, por favor.